Falar sobre a comunicação não violenta para as empresas é sempre uma paixão para mim, porque eu acredito muito na inteligência emocional e no processo que envolve pessoas. E se envolve pessoas, envolve emoção. E as nossas ações, voltada para o que vamos ou não fazer, vai ser definido de como nós estamos nos sentindo. Se não estamos felizes, se não estamos nos sentindo confortáveis, não vamos ser produtivos. E assim, trabalhar com essa sensação de que tem algo ruim acontecendo, seja de forma interna ou externa, seja com você mesmo, com situações pessoais ou em um ambiente de trabalho. Eu gosto muito dessa questão da de falar sobre a comunicação, justamente por conta dela ser um divisor de águas, né. Então, por exemplo, a origem da comunicação não violenta, o Rosenberg, inclusive já está lá naquele no vídeo de apresentação, e também, o audiobook do livro. Vale a pena investir o tempo e estudar esse livro, e você vai percebendo que a comunicação não violenta, ela veio de situações que foram acometidas ainda na infância de alguém que as comete. Então, por exemplo, esse termo, ele foi criado, né, pelo psicólogo americano Rosenberg. Ele tem ele sofreu bullying enquanto criança. Então, muitas das nossas ações, elas vão ser representadas na vida adulta de forma inconsciente, desde quando eu estava na barriga da mamãe, né, nas nossas experiências e aprendizados, sentidos, traduzidos para a emoção. Então, essa vivência que você teve na infância pode trazer para a sua vida, na vida empresarial, né, na vida corporativa. E querendo ou não, dependendo da emoção que você for exposto ou exposta, você vai trazer o que é seu, que é inconsciente, né. Então, o que é inconsciente, você não controla a princípio, mas quando você traz para nível de consciência, você consegue raciocinar sobre o pensamento para depois agir. O inconsciente não, você age para depois pensar sobre o que você fez, né. Então, quando a gente se torna adulto, a a gente transforma as perguntas, os seus estudos, as suas experiências em comportamento. É o que faz de você quem você é. É o que faz de você se comportar como você se comporta. Seja de forma mais branda, seja de forma mais violenta, mais de vítima ou de protagonista da sua história. Independente de como você teve a sua história, quando você passa por processos conscientes, você consegue controlar a sua comunicação, a forma com que você vai decidir falar, agir e responder mediante as situações, e que talvez sejam situações até sob pressão. Quais são os principais benefícios da ativação do comportamento não violento nas empresas? Ó, é importante entender que as pessoas envolvidas, que foram impactadas pela comunicação não violenta, ficaram mais preparados para fazer uma escuta ativa, do que as pessoas que não tinham esse entendimento. Por quê? Porque você começa a ouvir a opinião das outras pessoas, e trazer algo para complementar ou até oposto de forma pacífica, em vez de partir para uma reação agressiva, querendo impor o seu posicionamento e o seu entendimento. A escuta ativa tem muitos cursos de oratória, né, nós mesmos oferecemos, né, o Comunicação Efetiva Orador e Mestre. E uma das coisas que nós trazemos como prioridade quando se lida com outra pessoa é focar na escuta.
É você entender, buscar entender, livre de julgamentos, o que realmente a outra pessoa está buscando trazer, e você tirar o que for bom para você e o que não for bom, filtra, deixa para lá. Não tentar provar o contrário, de uma maneira agressiva, de uma maneira rústica, de uma maneira que você esteja impondo e não contribuindo com a determinada, informação. Lembrando que o mapa não é o território, e a programação neurolinguística ela traz disso, né. Se eu tenho uma visão, se eu estou com uma pessoa ou com um grupo de pessoas, e eu tenho uma percepção diferente do que foi trazido, do que foi tratado, eu posso buscar outras formas de colocar o meu posicionamento e defender essa tese, não querendo provar que você está certo e a outra pessoa está errada. A união desses conhecimentos é o que engrandece e faz com que a empresa alcance uma potência gigantesca. Porque talvez nessa troca de ideias gostosas, mesmo que sejam ideias diferentes, uma pode ser transformada. Costumo dizer que um aprendizado é o quê? Aprender, aplicar e estar aberto a ajustar. E quando a gente ajusta, isso agrega valor na empresa e também para quem está participando do envolvido na situação, e isso vai fazer com que você cresça, que você se torne um diferencial e você fique aberto e não fechado, limitado no seu conhecimento. Um exemplo em um debate, por exemplo, de respeito, é uma criação de um novo produto, uma nova regra, um lançamento, e é comum que as pessoas elas discordem, né, uma das outras. É nesse momento que a conversa pode se tornar até um pouquinho mais difícil e ela um pouco mais aquecida, né, acalorada. E esse momento, ele precisa de muita empatia. Porque talvez a pessoa ela vai estar trazendo ali um posicionamento, e você já tem um outro contrário. Talvez por suas experiências, talvez pelo seu conhecimento e expertise, mas é muito bacana quando a gente se abre a ouvir a opinião de outras pessoas. E mesmo que você ouve e discorde de tudo que foi dito, de tudo que foi dito, trazer uma palavra para caramba: "Olha, eu te entendo, mas nós vamos posicionar dessa forma por conta disso, disso e disso". Não dizer: "Ah, você é errado, você não sabe". Palavras até pequenas, porém simples, até simples, mas que pode sim, no momento que vai para nível de identidade, ser um fator de agressão. Então, se eu estou nesse outro papel de que trouxe uma opinião e ela não foi aceita, o mais interessante é: "Caramba, eu fiz o meu melhor". Eu ter esse entendimento a nível de identidade e emocional. Fiz o meu melhor? Tá, então deixa eu entender o que você tem para dizer. Ter essa troca de informações. O mais triste que eu já vejo como gestora e como consultora em várias empresas que já passei e que passo, é os insultos. Porque quando eu não aceito a ideia de outra pessoa, eu começo a insultar, em vez de buscar juntos entender ou encaixar, ou quem sabe, pegar a sua ideia, pegar a minha, encaixar e criar ajustado uma uma nova ideia. E essa ideia vai crescer, vai desenvolver e vai fazer de você uma pessoa incrível. Então, quando, eu trabalho essa voltagem, essa linha, eu não trabalho comparações, eu trabalho com criação. E isso gera toda a diferença em uma empresa, em uma equipe e em uma gestão. Bom, como gestor, como líder e como empresa que está agora focada em trabalhar, em trazer essa cultura da comunicação não violenta, o acaba que em reuniões e em debates, o nível de respeito, ele vai lá para cima, mesmo você estando certo, mesmo a outra pessoa estando errada. E ali você gera um ponto de vista de respeito tão bacana, que a outra pessoa, mesmo estando errada, ela vai ficar muito feliz em ouvir que ela estava errada, dependendo da forma que você falar com essa pessoa.
Afinal, a junção dos profissionais em um mesmo ambiente de trabalho, ele deve caracterizar um espaço de troca de conhecimento e o compartilhamento de ideias complementares. Porque as minhas experiências, a minha percepção, ela pode estar sendo a mesma da sua, mas a forma que eu trago, talvez pode ser o diferencial que você não tinha pensado. Isso é importante. Isso se eu posso colocar como respeito, empatia, e isso faz com que você cresça, né. Dizer que as pessoas devem passar a concordar com tudo e não ter reação a nada, não é uma comunicação não violenta, tá. A pessoa ela pode vir, aí ela vem, ela me agride, ela impõe e eu tenho que ficar lá concordando com tudo, não é isso. Longe disso, longe de ser conformista, a comunicação é a proposta da comunicação não violenta. A CNV, ela apenas lembra que não é preciso insultar, tá, gritar e ter reações pacíficas para alcançar qualquer tipo de objetivo. É preciso ter resiliência. Bom, na gestão, na administração, você já ouviu, deve ter ouvido falar muito sobre essa palavra resiliência, que é a empatia de mostrar o que você pensa e colocar no posicionamento do outro, e buscar também entender a emoção, não é nem a posição, mas a emoção que o outro está trazendo para você. Nesse momento, você mostrando a empatia, não estou dizendo que você tem que concordar, mas essa troca mútua de ideias. Se você se sentiu vítima, você trabalhar os seus estados emocionais, a sua emoção, para que você não reaja de forma que você possa se arrepender depois, ou que possa prejudicar o processo, o o o seu setor, a sua empresa, a sua carreira, a sua vida, a sua paz. É isso que eu quero trabalhar com você.